Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Roberto, sou tutor do curso de Física da Uninter, sou responsável pela disciplina também de ensaio de termodinâmica e eletromagnetismo. E hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios. Tá, o pessoal tem solicitado bastante, então eu vou disponibilizar para vocês a resolução de alguns exercícios. E caso você continue com dúvidas, peço gentilmente que vocês nos procurem pelas tutorias, certo? Bom, quais são os nossos exercícios então? Deixa eu encontrar aqui, vou compartilhar com vocês. Essa primeira aula nós vamos fazer a resolução, nesse momento nós vamos fazer a resolução na nossa lista de campo elétrico, tá? Então o exercício, eu vou tentar aproveitar fazer vídeos curtos, então nós vamos fazer o exercício 1, 2, 3, alguns vídeos aqui, tá? Não quero vídeos muito extensos. Vamos lá então, galera. Eu peço que vocês acompanhem comigo e nós vamos trabalhando de forma coletiva aí. Então o primeiro exercício diz o seguinte, ó. Em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico tem intensidade de 3,6 vezes 10 ao cubo. O vetor campo elétrico tem uma intensidade de 3,6 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. Uma carga pontiforme Q de intensidade 1 vezes 10 a menos 5 coulombs é colocada nesse ponto sofre ação de uma força elétrica. Calcule a intensidade da força. A intensidade da força. Então, nós vamos resolver primeiro este exercício e logo em seguida nós vamos fazer os demais. Tá? Então vamos organizar aqui nosso material e bora lá. Bom, então o que eu preciso que vocês identifiquem? Primeiro passo, o que é o campo elétrico e de que forma nós podemos trabalhar com ele? Então o que você deve identificar? A carga, uma carga em si, ela cria em torno de si esse campo, essa força de ação à distância, esse campo elétrico. O que é um campo? Onde ocorre uma interação entre elas. Tá? Então, uma carga positiva, ela cria em torno de si um campo elétrico. Como que nós fazemos para encontrar a orientação desse campo elétrico? Nós usamos a nossa carga de prova. Tá? Lembrando que a carga de prova, por definição, ela é positiva. Porém, nós podemos ter ela negativa. Se ela for positiva, tem uma carga positiva, coloco perto dela uma carga positiva, uma carga de prova, e aqui o que acontece com ela? Ela será repelida. Então, aqui eu tenho um ponto P, nesse ponto P eu quero saber a intensidade do campo elétrico, e junto com o campo elétrico eu tenho uma força. Por quê? Porque aqui eu coloquei uma carga também. E é basicamente isso que o nosso enunciado pede. Tá? Em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico tem intensidade de 3,6 vezes 10 ao cubo. Uma carga pontiforme Q, uma carga pontiforme colocada nesse ponto. Então diz o seguinte, eu não sei qual é o valor da minha carga geradora, mas eu sei que no ponto P, a intensidade do campo elétrico já foi dada, que é 3,6 vezes 10 ao cubo. E aí, no ponto P, nós colocamos uma carga de 1 vezes 10 a menos 5 coulombs. O que acontece? Se eu, a partir dessa premissa que eu coloquei para vocês, se eu tenho uma carga geradora positiva, coloquei uma carga de 1 vezes 10 a menos 5 coulombs, ocorre o quê? Uma repulsão. Uma força de ação à distância, uma repulsão. Qual é a intensidade? Qual é a intensidade? Então, o que vocês devem recordar? Vetor campo elétrico é o quê? A força por unidade de carga. Força é uma grandeza vetorial e as nossas cargas nós trabalhamos em módulo. Lembrando que o sinal é para especificar a orientação do nosso campo. Então, aqui é um tópico bem simples. O que nós devemos fazer? É encontrar o valor da força. Lembrando, já para os próximos exercícios, se eu aumento a intensidade da carga aqui, eu tenho uma relação com a força. Então, lembrando, vetor campo elétrico, força e a carga. Tá? Ou, se você achar melhor, você pode colocar aí também que a força é igual a quem? O campo elétrico vezes a carga. Se você achar mais fácil a sua interpretação, pode ser feito também. Acho não sei se vai aparecer aqui, deixa eu organizar. Olha lá. Campo elétrico, força vezes a carga. Tá? A força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Tá? Então, acho que fica mais fácil para que vocês identifiquem esse conceito. Se eu aumento a força, aumenta meu campo elétrico também. Tá? E para aumentar a força, nós aumentamos a carga aí. Então, vamos lá. Neste caso, eu quero saber a intensidade da força. No exercício 1, a força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Então, a força é igual.
Qual é a intensidade do campo elétrico? Já foi dado. 3,6 vezes 10 ao cubo, e a carga vale 1 vezes 10 a menos 5. Então, a intensidade da força será de 3,6 vezes 1, 3,6 vezes 10, 3, mais multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. 3 mais menos 5, menos 2 newtons. Então, paramos aqui. Esse é o resultado do exercício 1. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Para verificar isso, vamos pegar o 2 já. O 2 ele é bem bacana. Faço mais um com vocês aqui e nós já identificamos os demais. Exercício 2. Uma carga de prova Q, mesmo esquema, nesse ponto aqui, eu coloco uma carga de prova, então Q vale menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então ele já está dando a intensidade da carga. Lembrando, para que serve o nosso sinalzinho negativo? Para especificar a orientação, porque é um vetor, uma grandeza vetorial. Tá? Colocado na presença de um campo elétrico E, fica sujeito a uma força elétrica de intensidade 9 newtons. Então a força é de 9 newtons. Beleza? Horizontal da direita para a esquerda. Então isso já é uma afirmação. Que a carga é de menos 3 microcoulombs e que a força é de 9 newtons no campo elétrico. Então uma carga gera um campo elétrico. A uma certa distância, num ponto P, é colocada uma carga. Então aqui, no ponto P, nós colocamos a nossa carguinha de prova. Quanto vale ela? Menos 3 microcoulombs. E ele está falando o quê? Que esse vetor campo elétrico diz o seguinte, ó, é sujeita a uma força elétrica de intensidade 9 newtons, horizontal, da direita para a esquerda. Então aqui eu tenho o valor da nossa força. Mas eu não quero a força, eu quero saber o campo elétrico. Bom, se essa carga aqui ela é uma carga negativa, para que ela seja atraída, para que ela venha para a direita, essa carga ela tem que ser o quê? Positiva. Tá? Se ela é positiva, o nosso vetor campo elétrico é no sentido contrário da força. Tá? Por quê? Porque essa carga é positiva, coloca uma carga de prova positiva, ela tem o campo de afastamento. Neste caso, como a nossa carga aqui é uma carga negativa, as minhas linhas, o meu campo elétrico tem o sentido contrário da força. Tá? E aí nós calculamos. O que eu preciso saber? O valor do campo elétrico. O campo elétrico é igual a quem? A força dividido pela carga. Ou seja, qual é a intensidade da força? Lembrando, a força, por ser uma grandeza vetorial, nós colocamos em módulo. A carga colocamos em módulo. Então, força, 9. Carga em módulo, 3 vezes 10 a menos 6. 9 dividido por 3, 3 vezes 10, menos com menos, mais. Elevado à sexta, campo elétrico, Newton por Coulomb. Certo? Lembrando, o campo elétrico, neste ponto aqui, ó, ele é uniforme. Tá? Então, nós devemos identificar esses conceitos. Aí eu consigo fazer o quê? Colocar cargas menores e maiores. Se eu coloco uma carga maior, a força será maior ou será menor. Beleza? Deixa eu parar aqui. Vamos para cá. A gente conversar um pouquinho. Então, assim, galera. Nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer com vocês mais alguns exercícios. Vou disponibilizar para vocês. Caso continue dúvidas, por favor, manda lá nas tutorias, que aí eu consigo auxiliar vocês de forma bem específica. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então.